quando a gente vem para nossa jornada reencarnatória, né, nós experimentamos os sabores daqui da 3D e eventualmente a gente se desgarra, né, do nosso propósito, da nossa jornada. A gente cria os nossos padrões kármicos, a gente começa a acumular karmas, que são, se bem não são dívidas, mas são coisas que a gente deveria ter aprendido ou não ter realizado ou não ter feito e a gente fez. Então a gente precisa voltar, né? Além de seguir a nossa jornada de evolução, nós precisamos fazer essa reparação, né? Com a nossa jornada. Nós precisamos. É como se a gente estivesse na estrada, né? Na estrada, e de repente a gente pega um desvio. Então a gente precisa dar uma volta um pouquinho maior para depois voltar no mesmo ponto da estrada para poder seguir adiante. É mais ou menos assim, se a gente pega uma analogia para poder entender. Então, quando a gente fala de processo reencarnatório, a gente tem que ter em mente isso. E é aí que eu queria chegar para a gente falar um pouquinho sobre o que é a roda de Sansara, que muita gente tem medo dela, muita gente tem pavor dela até. Né? Muitas pessoas chegam até mim e falam, o que eu preciso fazer para não ficar preso ou presa na roda de Sansara. Mas é importante a gente entender que ela é uma filosofia, é uma maneira filosófica de você encarar o processo evolutivo reencarnatório. Né? Então, quando a gente sempre fala, quando a gente estuda a roda de Sansara, né, a gente vê que quando a gente vem para a nossa reencarnação, nós provamos 3 venenos. A roda de Sansara diz que nós provamos 3 venenos. E que todas as insatisfações que nós vivemos, elas provêm desses 3 venenos, né? Que é a ignorância, o apego e a aversão. Tá? Esses são os 3 venenos que a roda de Sansara diz que a gente vem, experimenta, e a partir deles a gente começa a criar padrões kármicos que não estavam previstos para nossa alma, para nosso crescimento espiritual avançar. Né? Então, o que esses venenos, né? E são venenos muito comuns que a gente já ouviu essas palavras. Não é nada novo, nada muito fora, né? O que a ignorância, o apego e a aversão fazem com a gente? Eles distanciam a gente do nosso propósito. Eles distanciam a gente da nossa missão de vida. Quantos de vocês aqui muitas vezes dizem, nossa, mas eu não sei qual é o meu propósito de vida? Ou mesmo, vocês já sabem que não estão vivendo o propósito de vida de vocês, porque vocês estão fazendo algo que deixa vocês insatisfeitos, né? Que deixa vocês infelizes. Quando a gente começa a provar essa insatisfação com a vida, que faz com que a gente fique infeliz, que faz com que a gente fique meio atormentado, que a gente entre em padrões vibratórios mais baixos, né? Como a tristeza, a depressão, o medo excessivo, a angústia, a raiva, né? Tudo isso vem dessas 3 questões, desses 3 venenos, vamos dizer assim, que são os venenos que envenenam a nossa alma, né? Que é a ignorância. A ignorância é quando a gente se fecha para os aprendizados além da matéria. Esse é o primeiro veneno que a gente prova, quando a gente se afasta, né, dos aprendizados que vão além da matéria. É quando a gente começa a trabalhar muito o nosso lado analítico e começa a esquecer do nosso subconsciente. Começa a esquecer da jornada da nossa alma. Começa a se desconectar da nossa espiritualidade, que é tão rica, tão sábia, que talvez tem milhões de anos vivendo essa alma. E a gente vai se desconectando disso. Então esse é o primeiro veneno. E quanto mais a gente se distancia, quanto mais a gente experimenta e a gente usa desse veneno, mais a gente vai se distanciar. E o que a gente começa a experimentar quando a gente distancia? Procrastinação, depressão, medo, tristeza, estagnação, prostração. Tudo isso a gente começa a experimentar porque a gente está fora daquilo que deveria ser.
É como se você estivesse andando numa estrada asfaltada, que seu carro consegue se desenvolver bem, e de repente você mudasse para uma estrada que tivesse cheia de barro. Seu carro vai atolar, você vai ter mais dificuldade para dirigir, para seguir o caminho. É mais ou menos isso que acontece quando você começa a se afastar do seu propósito. Então, quando você discute, né? Quando você discute, você fala que você está se sentindo assim, muito provavelmente você está fora do que é o seu propósito. Você está perseguindo coisas que talvez são muito mais terrenas e algo dentro de você diz que você tem que olhar para a sua espiritualidade. Então, esse é o primeiro veneno, a ignorância. O segundo veneno é o apego. E aí, quantos de nós praticam o apego diariamente? O apego nos distancia, porque o apego nos torna pessoas egoístas. O apego nos afasta das outras pessoas. O apego nos afasta do nosso crescimento espiritual. O apego nos isola. Nós deixamos de compartilhar. Esse processo aqui é um processo de compartilhamento. Nós compartilhamos vida, nós compartilhamos energia, nós compartilhamos alegria. Nós compartilhamos coisas materiais, eventualmente. Mas a gente está tão apegado, tão enraizado na matéria, que nós nos tornamos egoístas. A nossa ignorância é tão grande que nós nos tornamos egoístas. E o terceiro veneno, que é a aversão, faz com que a gente só enfatize ainda mais o nosso egoísmo. Veja como é interessante. Porque quanto mais apegado nós somos, mais egoísta nós somos e mais avessos aos outros nós nos tornamos. E quanto mais a gente faz isso, o que acontece? Mais a gente se embrenha pela estrada de barro. A estrada que não leva a lugar nenhum e a estrada que não deixa a gente avançar, a gente seguir adiante. Então é muito importante, e por isso que a roda de Sansara, para a gente entender o processo reencarnatório, ela é muito interessante. Porque na figura da roda, né, esses três venenos, eles são representados por animais. Esses animais, eventualmente, eles estão mordendo um o rabo do outro, ou seja, eles se retroalimentam. Então, quanto mais ignorante eu me permito ser, mais apegado eu me torno e mais aversão eu tenho. E tudo isso faz com que eu me distancie cada vez mais do meu propósito, que eu fique cada vez mais longe do meu propósito. E quanto mais longe do meu propósito eu estou, mais longe eu estou de cumprir a evolução espiritual da minha alma. Mais longe eu estou de cumprir a minha jornada. Mais eu vou me aprisionando. Por isso que eu falei, muita gente diz, nossa, o que eu faço para deixar de estar preso na roda de Sansara? Mas eu vou me aprisionando porque mais no interior eu vou entrando. Mais para dentro dessa estrada de barro, que não vai me levar a lugar nenhum, e só vai me atrasar, eu vou entrando. Então é importante a gente entender, né? E por isso que eu quis trazer para vocês hoje, né, a ilustração do processo reencarnatório, do porquê nós estamos aqui e porquê muitas vezes a gente experimenta tanta coisa que a gente não gostaria de experimentar aqui, né, através dessa ilustração, dessa explicação.